Você já sentiu vontade de chorar e não conseguiu? Pois é, hoje a gente vai falar de uma patologia. Isso pode acontecer com quem tem essa patologia, que é a síndrome de Sjögren. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Elias Cruz e estamos começando mais um episódio do ValeCast, o podcast da Vale Infusões. E para falar sobre a síndrome de Sjögren, hoje comigo aqui o Dr. Marcos. Dr. Marcos, que atende reumatologia aqui em São José. Doutor, obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre Sjögren e algumas outras coisas que quiserem falar da reumatologia. Vamos sim. Doutor, antes da gente começar o assunto principal do podcast, eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais pessoal. Uhum. O doutor foi pai agora recente. Como que tá a vida de pai? Como estão as coisas? Tá tranquilo até, graças a Deus. Eu sou pai há 12 dias, na verdade, então está sendo uma experiência mágica. É o que dizem sempre que é o amor maior que o ser humano pode provar, e de fato é, né? Graças a Deus, meu filho ele é muito tranquilo, então assim, ele não tem dado no trabalho, assim, chorado demais, ele tem sido uma experiência muito positiva e tranquilo ao mesmo tempo. Então tem sido muito bom. Obrigado pela pergunta, pelo Imagina. interesse. Eu sei o que o doutor está falando, eu tenho 2 filhos, passei por passei por isso 2 vezes, né? O pai de primeira viagem, depois segundo filho, enfim. Mas realmente é algo que muda a gente, né? Imagino, sim, com certeza. Doutor, voltando agora para o tema do podcast, fala para mim um pouquinho o que é a síndrome de Sjögren, o que ela causa nos pacientes. Uhum. Tá, vamos lá. Eu tenho um hábito de chamar de síndrome de Sjögren porque teve uma vez um professor meu que falou que a pronúncia correta era essa. Tá. Eu não sei se é essa a pronúncia correta, então pode falar Sjögren, pode falar Sjögren, Sjögren, como quiser. Se eu falar Sjögren é força do hábito, Sim, tá? sim. Mas a síndrome de Sjögren, ela é uma patologia que entra na característica das doenças autoimunes. Esse nome está mudando um pouco para síndromes imunomediadas. Em que há uma resposta imunológica desproporcional e o sistema imune acaba enxergando o corpo como um inimigo. No caso específico da síndrome de Sjögren, o principal alvo são algumas glândulas, principalmente, que são responsáveis pela lubrificação. Então, os sintomas principais são secura ocular, secura de boca e às vezes secura de pele e de vagina também, da mucosa vaginal também pode entrar. É um sintoma pouco descrito, é pouco falado, né? Mas acontece com relativa frequência. Um tema até importante ser dito porque, às vezes, no consultório de reumatologia, uma consulta boa de reumatologia, geralmente ela vem com perguntas das mais esdrúxulas possíveis. E dentre das perguntas iniciais que nós fazemos, sempre existe aí a possibilidade de você, mocinha, né, ser inquirida se você está com secura vaginal ou não. E na maioria das vezes em que há esse tipo de questionamento, uma das hipóteses diagnósticas que surge na cabeça do reumatologista é exatamente a síndrome de Sjögren e outras doenças que entram numa miscelânea de doenças que a gente chama de síndrome SICA, que gera secura de mucosas. No caso específico da síndrome de Sjögren, imunomediada. Tá. Estando a secura vaginal dentro dos sintomas dessa doença, dessa patologia, ela está mais ligada às mulheres do que os homens ou não tem ligação? As mulheres têm maior manifestação em relação aos homens, é mais comum que se tenha síndrome de Sjögren em mulheres, assim como na maioria absoluta das doenças autoimunes. Existe uma predominância na maioria das doenças autoimunes com acometimento de mulheres. E a síndrome de Sjögren, ela pode ser tanto primária, ou seja, quando ela acontece sozinha, a pessoa só tem ali aquela secura e aquela síndrome, ou ela pode ser secundária, onde você tem uma doença central, como por exemplo artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, e a síndrome de Sjögren acontecer como um braço dessa patologia. E como na maioria das vezes essas patologias acometem principalmente as mulheres, esse tipo de patologia, a síndrome de Sjögren, também tem essa preferência. Entendi. Existe alguma maneira de a gente ter o diagnóstico precoce da síndrome de Sjögren? Porque muito provavelmente você só vai procurar um médico, só vai procurar o reumatologista se você tem algum sintoma relacionado a alguma doença reumatológica, né? Certo. Mas para quem precisa, de repente, de um diagnóstico precoce, ou para a gente ter um diagnóstico precoce, existe algo que a gente possa procurar? Essa é uma questão importantíssima, tá? Porque no consultório de reumatologia, boa parte das vezes o que a gente percebe é um diagnóstico tardio de praticamente todas as patologias. Hoje, graças a Deus, isso tem diminuído bastante,
Mas se a gente falar, por exemplo, de uma realidade de não muito tempo atrás, uma síndrome mais conhecida como, por exemplo, a espondilite anquilosante, a gente tinha uma demora para o diagnóstico de até 10 anos. Então a pessoa ficava com dor, ficava ali tentando, passando em vários serviços até o dia chegar num abençoado lá que conseguia fazer o diagnóstico. E o mesmo vale para a síndrome de Sjögren, com fatores de complicação ainda. Por quê? A síndrome de Sjögren, por gerar essa secura de mucosas, ela entra no meio de um bolo de outras patologias e de outros hábitos de vida que também podem fazer a secura. Então, falar de diagnóstico precoce, dar uma dica, é muito difícil. Cito exemplos. Se a gente chegar hoje no consultório com a queixa principal de boca seca, dificuldade de engolir ou olho seco, nós vamos ter que avaliar, por exemplo, se existe problema de tireoide, se existe alteração de diabetes mellitus, por exemplo, se a pessoa está fazendo uso de algumas medicações. Por exemplo, existem uma parcela considerável da nossa população que faz uso de antidepressivos tricíclicos, que é a maioria dos antidepressivos, e de benzodiazepínicos, que é o famoso Rivotril, clonazepam, diazepam e por aí vai. E pasmem, essas medicações também podem fazer essa secura de mucosas, gerando a confusão de diagnóstico. Eu vou me utilizar como exemplo. Eu estou no meio de um tratamento para pele com a isotretinoína e, assim, um dos sintomas é a secura, boca seca, exato, boca seca, olho seco. Exatamente. O famoso Roacutan, Exato, né? exatamente. Que pode acontecer, exatamente. Então, assim, quando há um sintoma não tão específico, poxa, boca seca, a quantidade de coisa que pode fazer boca seca é uma coisa gigantesca. Tanto é que se você pegar no senso comum e falar assim, poxa, qual o sintoma principal de diabetes? As pessoas vão pensar sempre que é na falta no excesso de glicose no sangue. No entanto, dos sintomas mais referidos é exatamente a polidipsia, que é sede em excesso. Ou seja, a pessoa fica o tempo inteiro com boca seca. Significa que está com boca seca é síndrome de Sjögren ou Sjögren? Não, pode ser diabetes, pode ser problema de tireoide, pode ser Roacutan, pode ser benzodiazepínico, antidepressivo tricíclico, enfim. Portanto, essa questão do diagnóstico precoce depende muito de uma questão chamada autoconhecimento. Então, você saber interpretar os seus sintomas. Não é porque você teve boca seca um dia que aquilo ali se configura uma patologia, né? Você precisa ter um episódio ali, pelo menos uns 2 meses de sintomas corriqueiros e tudo mais. E outra situação também é a informação, que aí tem-se que dar o devido valor a você, toda a equipe que está aqui, a Vale Infusões, por promover um canal como esse, para a gente poder passar informação para as pessoas. Cito um exemplo, tá? Às vezes a pessoa ela não vai ter manifestação de secura de boca. A boca não é seca, o olho não é seco, a vagina não é seca, mas a pessoa tem cárie demais. E a cárie ela pode estar relacionada, obviamente, a maus hábitos de escovação, alimentação e tudo mais, mas ela também pode estar associada a uma inconsistência na produção da saliva. Então a pessoa produz a saliva, mas a saliva ela não tem a competência que deveria, porque se a gente for esmiuçar mais a síndrome de Sjögren, nós vamos ver que a produção salivar ela fica comprometida nas glândulas, Sim. correto? E essa deficiência de produção, ela pode ser em quantidade ou em qualidade. E às vezes a qualidade da saliva decai, a proteção dos dentes diminui e aí a pessoa começa a ter cárie com recorrência. Ou seja, até um sintoma extremamente negligenciado, como o surgimento de cáries ou dentes quebradiços com muita frequência, pode ter correlação com síndrome SICA de uma maneira geral, que são essas síndromes que geram secura de mucosa, como também da síndrome de Sjögren. Doutor, então quer dizer que a síndrome de Sjögren, além dela afetar a produção das mucosas, enfim, da saliva, ela afeta também a qualidade. Exato, isso pode acontecer não necessariamente somente na boca, né? Não somente nas glândulas salivares, mas pode acontecer como um todo. E aí vem, por exemplo, a queixa de olho seco por conta da deficiência lacrimal, às vezes a sensação de um excesso de lacrimejamento, o olho lacrimeja demais de repente e depois ele lacrimeja de menos. Às vezes você tem ali uma quantidade considerável, você olha, vê que o seu olho ele tem uma lubrificação ok, você vê no espelho ali, tem o brilho de que ele está lubrificado, mas a pessoa sente que o olho está cheio de areia, né? A mesma coisa pode acontecer com a lubrificação vaginal. Às vezes a lubrificação pode até existir, mas pode haver a chamada dor ao ato sexual, a dispareunia, que pode acontecer por conta de uma deficiência aí da qualidade da lubrificação também. É muito interessante, cara, porque quando a gente vem para falar de síndromes reumáticas,
Existe sempre aquele estigma, dois estigmas, né? Um é doença de velho, coisa que não é, né? E dois, a correlação principalmente com dor articular, né? A dor articular, ela pode acontecer na síndrome de Sjögren, ela pode estar presente, também pode não estar, né? E assim como ela pode ter dor articular, ela não vai se limitar apenas aos olhos, à boca e pele e mucosa. Ela pode ter impacto, por exemplo, em pulmão, fazendo pneumopatia intersticial. Sim, então em se fazendo o diagnóstico de síndrome de Sjögren, é preciso saber que é uma doença crônica, ela precisa de acompanhamento e não é só ficar sabendo, agora você está salivando bem, que maravilha, parabéns, acabou o seu tratamento. Não é por aí, né? Existe uma série de manifestações, assim como pelo fato de que eu disse aqui pregressamente que ela pode estar relacionada a outras patologias. Tanto é que o fator reumatoide, por exemplo, vai entrar para critério diagnóstico, né, de síndrome de Sjögren. É isso que eu queria até perguntar. A síndrome de Sjögren, além desses sintomas, além dela acometer essas áreas do corpo, o doutor disse que ela pode acometer também as articulações. Além das articulações, enfim, existem outras formas de manifestação dela? Ela pode Manifestação. acometer outros órgãos, outras. Enfim, o doutor falou de articulações, pulmão, mas enfim. Por ser uma doença imunomediada, ela tem um potencial de acometer os mais diversos sítios, né? Isso a gente percebe com frequência nas doenças autoimunes. Em medicina a gente fala que tudo pode, né? Então você pode ter absolutamente tudo por causa dessas síndromes. O principal que a gente vai ver é essa questão de mucosas, que a gente já falou bastante, e o pulmão, que tem correlação aí também com a síndrome de Sjögren. E as complicações que podem acontecer em decorrência dessa patologia. A complicação mais temida, no caso de quem tem síndrome de Sjögren, é o desenvolvimento de linfoma não Hodgkin, do tipo MALT, que pode estar correlacionado, mas é uma parcela menor da população, enfim, é uma chance maior de desenvolvimento dessa doença, mas não significa que todas as pessoas que têm a síndrome de Sjögren desenvolverão esse tipo de problema. Mas fica um alerta, mais uma vez, tem a síndrome de Sjögren, tem a secura, fez o diagnóstico, é de fato uma doença autoimune? Primeiro de tudo, existe a necessidade de diferenciação. É uma síndrome de Sjögren primária ou é uma síndrome de Sjögren secundária? Relacionada a outra patologia. Exatamente, a primária, lembrando, importante, o óbvio precisa ser dito, a primária ela está sozinha, a secundária, a síndrome de Sjögren é um braço de alguma outra doença. Observou-se isso, fez a avaliação, viu que ela é primária ou secundária, você observa ali se há necessidade de tratar a outra doença, no caso das secundárias, né? E as implicações relacionadas ao Sjögren se ela for primária. Daí entra a necessidade, por exemplo, de realização de tomografia de tórax com relativa frequência. Não é para fazer uma tomografia de 3 em 3 meses, não é isso. Até porque a gente vive num país em que o acesso à saúde de maneira mais robusta, digamos assim, embora nós tenhamos o SUS que faz um papel excepcional, muitas vezes o acesso a alguns exames é um pouco demorado, né? Não é questão de desespero, não é terra arrasada, mas precisa entrar como avaliação. Não é possível que uma pessoa tenha um diagnóstico de síndrome de Sjögren e passe uma vida inteira, às vezes fazendo uso de medicações imunossupressoras, né? E não fazer uma avaliação, por exemplo, do parênquima pulmonar para ver se está tudo ok. Sim, assim como a mamografia ajuda muito na prevenção e no rastreio do câncer de mama em mulheres a partir de tal idade. Então, o paciente que é diagnosticado com Sjögren, ele precisa ter esse acompanhamento com as... Exato. E existem formas, né? Eu acho que não é válido aqui eu ficar explicando termos muito técnicos, porque acredito que a gente vai atingir o público mais de pacientes, as pessoas que estão querendo aprender mais do aspecto geral. Mas é importante a gente saber que existem formas da gente quantificar o tamanho do risco que está acontecendo numa pessoa que tem síndrome de Sjögren, né? Que é o que eu gosto de chamar de medicina bem feita. Existe a medicina que você pode fazer empurrando com a barriga e existe a medicina bem feita em que de algumas maneiras você consegue observar se existe uma ativação celular mais importante e se aquela patologia ela está começando a tomar rumos de que vai gerar um quadro mais grave, né? E aí, até é importante a gente dizer, porque se a gente for olhar apenas a parte de recomendações de sociedades e tudo mais, a utilização de imunossupressores na síndrome de Sjögren, ela não é tão indicada, por exemplo, no período inicial da patologia, tá? E aí ainda é uma questão de
de consenso, de avaliar se vale ou não vale a pena, exatamente. E aí existe uma vertente muito importante, inclusive as vertentes dominantes nas sociedades de reumatologia mundo afora, que defendem que a utilização dos imunossupressores, ou imunomoduladores, ela aconteça principalmente quando há o acometimento mais grave, acometimento cardíaco, acometimento pulmonar, né? Mas aí nós temos que observar também até que ponto é preciso aguardar a situação complicar tanto para você tratar. Entra talvez até na qualidade de vida do paciente, né? Exatamente. Se a gente for olhar o basal que é recomendado, muitas vezes é você fazer o uso de algum corticoide, fazer alguma medicação tópica com saliva artificial, que é péssimo, quem já utilizou sabe que assim não é igual a saliva natural, e o colírio também. Enfim, costuma ser uma síndrome chata, né? Porque ela traz sintomas que incomodam o tempo inteiro e, infelizmente, muitas vezes a resposta sintomática não é tão boa. Isso é uma realidade. A resposta de sintomas, por mais que o tratamento seja agressivo com imunossupressão, a resposta de sintomas costuma não ser tão exuberante assim. E aí há necessidade de uso de colírio, saliva artificial, e vai depender muitas vezes do uso de corticoides. O tratamento com imunossupressão objetiva é exatamente a redução da piora de gravidade da doença, né? Existe uma melhora importante que é citada recentemente com uma coisa boba, né? Principalmente para secura de boca, que é o uso de óleo de linhaça, que não tem correlação com o imunossupressor e melhora muitas vezes a sensação de salivação muito mais do que o uso, por exemplo, de uma saliva artificial, que todo mundo que usa fala que é péssimo e dá náusea, é horrível. Então, entrando nessa questão de tratamento e às vezes tentar amenizar um pouco os sintomas, o que o paciente passa, enfim. Eu li que a suplementação ajuda pacientes com Sjögren. É real isso? É verdade? Suplementação de quê? De vitamina? Vitaminas, minerais, de repente algum alimento específico? Olha, então, todo alimento que é mais adstringente, que estimula a salivação, em teoria ele vai ser mais, ele vai auxiliar. Existe como que eu posso dizer, uma áurea sobre as vitaminas, do tipo, você vai tomar vitaminas e você vai resolver todos os problemas da sua vida, né? E principalmente existe essa áurea no caso das doenças imunomediadas relacionada à vitamina D, que há pessoas que nem chamam mais de vitamina, falam que é o hormônio D. Veja bem, existem algumas pessoas que apresentam melhora sintomática, mas a absoluta maioria das pessoas não apresentam a melhora assim, né? A frase mais marcante que eu carrego comigo, até por gostar de reumatologia, que é uma especialidade extremamente complexa, não existem soluções simples para problemas complexos, né? A síndrome de Sjögren é uma patologia complexa. Ah, mas você acabou de falar que a cápsula de linhaça ela melhora a salivação. Ok, ela tem uma melhora de padrão sintomático, mas ela não vai trazer impacto nenhum imunologicamente falando e questões de esquema de gravidade de patologia, né? Então, a suplementação vitamínica, ela pode trazer benefícios? Acredito que sim. Não tenho nenhum dado científico nesse momento para falar para você assim, é ou não é. Não acredito que seja um milagre que dizem, até porque o milagre da vitamina D já foi descrito em lúpus, caiu por terra, artrite reumatoide, caiu por terra, espondiloartrite, caiu por terra, enfim, sempre há aquela tentativa de empurrar coisas, né? E a suplementação, muitas vezes, ela vem acompanhada de coisas demais. Se você tiver uma pessoa que tem uma insuficiência vitamínica, uma deficiência, e você quiser trabalhar numa margem mais alta daquela vitamina, sou super a favor, faço isso no meu consultório com alguns pacientes. Mas daí algumas condutas que as pessoas tomam já tangenciam a loucura, tá? Eu já peguei caso de paciente que fez um quadro grave chamado mononeurite múltipla, em que a perda de movimentação, tá? E essa perda de movimentação ela pode ser definitiva, o paciente perdeu o movimento do pé porque ele estava fazendo soroterapia para uma doença autoimune, né? Então houve aquela infusão e a pessoa simplesmente desenvolveu um processo vascular em que incorreu em perda de movimento. Então, o que se prometia resolutividade, na verdade, acabou se transformando num problema. Significa que todo mundo que faz esse tipo de terapia vai ter mononeurite múltipla? Obviamente que não.
mas também os impactos positivos, eles ficam muito mais por conta do marketing do que da realidade. E as pessoas adoram acreditar numa teoria de conspiração. Sim. Todo mundo quer que o médico seja aquela pessoa que não quer te contar a verdade, porque a indústria farmacêutica quer ganhar dinheiro. A indústria farmacêutica quer ganhar dinheiro, obviamente. Mas se as coisas fossem tão boas assim, do jeito que as pessoas falam, não teria doente no Brasil. Você ia lá na farmácia, comprava um suplemento de vitamina, E problema pronto, né? resolvido. Problema resolvido. Acabou. Exato. Exato. Doutor, só voltando um pouco agora em questão à relação da síndrome de Sjögren com outras doenças, pacientes que têm fibromialgia são mais propensos a desenvolver a síndrome de Sjögren? Tem alguma ligação entre as duas? Alguma ligação, aspas, maior, né, do que em relação a outras doenças? Sjögren e fibromialgia. Tá. Como todas as doenças autoimunes, principalmente aquelas que geram desconforto de dor, a síndrome de Sjögren entra nessas síndromes, porque pode haver artralgia, pode haver dor articular. Existe uma correlação íntima com a fibromialgia, tá? A fibromialgia, ela não é um fator de desenvolvimento da síndrome de Sjögren. Que fique muito claro esse ponto. E eu quero até voltar nisso um pouquinho mais para frente. Vou concluir o raciocínio e voltar ao princípio. A fibromialgia, ela não é um fator causador da síndrome de Sjögren, mas ela pode estar associada, tá? A síndrome de Sjögren é uma síndrome que gera processo inflamatório em glândulas, que geram lubrificação, podendo gerar secura, inflamação. Quando a gente tem a síndrome da fibromialgia, a gente não tem processo inflamatório instalado. O que a gente vê é uma hipersensibilidade à dor. O mecanismo é diferente. Então, se você pega uma pessoa que tem síndrome de Sjögren, que está desenvolvendo dor articular, a dor articular dela na escala que a gente perguntou de 0 a 10, ela falou para a gente que a dor é 4. Aconteceu uma coisa, isso não vai entrar nem critério diagnóstico isso, mas vamos supor que a pessoa conseguiu desenvolver fibromialgia grave do dia para a noite. Ontem ela veio e falou para a gente que a escala de dor era 4. De ontem para hoje, não houve modificação nenhuma de atividade de doença na síndrome de Sjögren. E se a gente perguntar novamente a escala de dor, ela vai responder que a escala de dor é 10. Perceba, não houve aumento da inflamação da síndrome de Sjögren, mas a fibromialgia, ela exacerba a sensibilidade à dor. Correto? Sim. Então, assim, não existe um fator. Eu tenho fibromialgia, logo eu tenho maior chance de ter síndrome de Sjögren. Não é esse o ponto. Mas a síndrome de Sjögren, ela pode coexistir com a fibromialgia, exacerbando parte dos sintomas. Agora, voltando naquela parte inicial. Fibromialgia. Quando a gente fala dessa patologia, a gente tem, muitas vezes, pessoas que vão ter, além do perfil psicossomático muito convencional, nós vamos ter pessoas que muitas vezes têm deficiência de vitamina. Aí entra na suplementação que você falou, que pode ser benéfica quando há indicação precisa. Muitas vezes as pessoas com fibromialgia, elas têm deficiências hormonais importantes, que são o que gera o gatilho de dor. Sim. Às vezes, você pode ter, por exemplo, a queixa de secura vaginal associada ao Sjögren ou à síndrome Zika, não por uma síndrome de Sjögren, mas por uma insuficiência hormonal. Isso pode acontecer e acontece com frequência. E se eu faço um diagnóstico de uma pessoa que previamente rígida, não tinha síndrome de Sjögren nem nada, faço o diagnóstico de fibromialgia, qualquer consultório que essa pessoa for, na maioria das vezes ela vai sair com a prescrição de um antidepressivo, e ela, muitas das vezes, vai ser, por exemplo, amitriptilina. Ela pode sair com uma prescrição, por exemplo, de um benzodiazepínico, que nem tem tanta eficácia assim na fibromialgia. E qual que é o efeito adverso relacionado a esse uso de medicação? Secura de mucosa, principalmente secura de boca, podendo haver também secura de olho. Por isso, a reumatologia é absolutamente complexa, né, e exige essa avaliação do ser como um todo. Né? Hoje está muito em voga, a medicina integrativa e não sei o que avalia todo. O reumatologista faz isso, ó. Faz isso há anos já, né? Tá? Quando se a sua consulta de um reumatologista for boa, ele vai te perguntar de absolutamente tudo. Se sua avó quebrou o braço, se não quebrou, se você já quebrou, se você sente dor ao ato sexual, se não tem, se você tem gânglio aumentado no corpo, se você tem cárie, se não tem, se seu olho fica vermelho, se não fica. Tudo isso é fator importante para que se sane no consultório, porque o médico também tem dúvidas como essa.
Poxa, essa pessoa está com fibromialgia, está com boca seca, mucosa. Será que tem uma síndrome de Sjögren? Será que tem uma síndrome Zika? Será que essa pessoa, ao invés de ter uma fibromialgia, e aqui eu não estou desfazendo de quem tem o diagnóstico de fibromialgia, tá? Será que ao invés de não ser uma fibromialgia, não é uma deficiência hormonal? Será que ao invés da fibromialgia, essa pessoa não tem uma tireoidite que está gerando ou redução de hormônio de tireoide ou aumento com toxicidade do hormônio tireoidiano incorrendo em dor, simulando uma fibromialgia e podendo, junto com isso, gerar secura de mucosa? Então é um fator global muito importante, tá? Eu até arrumo um pouco de confusão quando eu falo isso, mas eu costumo dizer que na maioria das vezes uns 90% dos diagnósticos de fibromialgia, eles estão incorretos. Exatamente porque as pessoas, muitas vezes a fibromialgia, sei que não é o tema do nosso podcast, tá? Mas muitas vezes a fibromialgia, ela cai numa seara daquilo. Você vai no médico, o médico não sabe o que você tem dor. Logo, fibromialgia. Ponto final. Falou que tem fibromialgia, não existe exame que desdiagnostica. Você botou aquilo na cabeça da pessoa, acabou. Ninguém tira mais. E síndromes multidolorosas, fibromialgia, por exemplo, como eu acabei de citar um tantão e posso citar mais para vocês aqui, tem um monte de causas possíveis. Tá? Hormonal é uma delas, principalmente. Entendi. O diagnóstico do Sjögren, se eu fiquei em dúvida, eu não lembro se o doutor já falou. Ele tem algum fator... O diagnóstico é clínico ou a gente consegue através de exames? Então, para a gente fechar o diagnóstico mesmo, a gente precisa de exames gerais, né? Então, a gente vai precisar da história da clínica, obviamente, mas o ideal é que se faça exames laboratoriais e se a gente for olhar mais especificamente critérios de diagnósticos, existe a necessidade até de realização de exame de imagem e de punção por agulha fina para avaliação por biópsia, né, da de glândulas salivares menores, tá? Todo o restante, chegou, tá com olho seco, boca seca, tá muito parecido com o Sjögren. Não tem os exames, de bate-pronto, a gente sempre vai chamar isso de síndrome SICA. SICCA, que é como se fosse síndrome seca em um idioma que eu não sei qual que é, né? Então vai gerar essa secura de mucosas ali, você já entra com isso. E aí abre-se esse leque de investigação todo que eu te falei. Para o diagnóstico específico, haverá a necessidade dos exames, mas obviamente se você tiver uma doença primária, como artrite reumatoide, um lúpus eritematoso sistêmico, se você tiver lá, vamos supor que a gente está lá no meio da Amazônia agora, não tem exame nenhum para fazer, você sabe que tem uma pessoa lá que já tem um diagnóstico de artrite reumatoide e ela está com essa secura de mucosa. Nesse caso, nós vamos chamar isso de síndrome de Sjögren. Mas em havendo acesso a exames, a possibilidade de se tratar e tudo mais, e fazer o diagnóstico corretamente, dependerá exclusivamente da avaliação do médico junto com exames laboratoriais de imagem. Entendi. Doutor, a gente falou bastante também de olho seco. O fato do olho do paciente estar seco, ele pode trazer algum problema ocular, por exemplo, na córnea, por exemplo? Pode. Na verdade, assim, você ter o processo de atrito ali, ele pode gerar uma ceratite muito importante, que é rara de acontecer, mas você pode ter a evolução, inclusive, com cegueira. São casos muito raros Cegueira mesmo. decorrente ao Ao atrito, atrito principalmente e a à deficiência. córnea. Exatamente, a deficiência ali de lubrificação, o atrito pode gerar isso. Então é bastante. São vários fatores, são vários órgãos, vários lugares que pode acometer. Parece, porque assim, você fala, isso é secura de boca e olho. Ah, tá bom, bacana. Ó, no universo da reumatologia que tem tanta doença grave, parabéns, síndrome de Sjögren, um negocinho desse tamanhozinho. Não é, né? Existe uma complexidade por trás disso e, obviamente, encaminhando-se para uma maior gravidade, o tratamento ele tem que ser incisivo e o acompanhamento do paciente igualmente incisivo e de maneira regular. Sim. Doutor, o fator externo, o fator ambiente desse paciente, ele pode influenciar em crise, em não crise? Certo. Então, as doenças autoimunes, que agora está mudando o nome para imunomediadas, né? Sempre haverá duas condições para que haja o surgimento dessa patologia. Fator genético. Mas não tem ninguém na minha família que tem síndrome de Sjögren. Tudo bem, a pessoa tinha um fator genético, ela só não desenvolveu. Sim. Você ter a sua genética desenvolver ou não, uma coisa completamente diferente. Então tem que haver o fator genético e tem que haver fator que a gente chama de ambiental. Ambiental entra tudo. Saúde mental, alimentação,
tabagismo, uso de álcool, enfim. E nesse intercurso, você fez o diagnóstico lá, teve o fator genético mais o gatilho, startou a doença. Você está tratando. Os fatores que desencadearam a patologia, muitas vezes eles podem entrar como um fator de ativação, de agudização, de piora do problema. Isso não serve só para síndrome de Sjögren, tá? Um exemplo bom para isso é, por exemplo, a psoríase. A psoríase é uma patologia que está relacionada a pessoas extremamente estressadas, na maioria das vezes. Vai ter alguém muito calmo que tem psoríase, óbvio, mas na maioria das vezes tem correlação com o aspecto emocional. Então, a pessoa que tem a psoríase, ela vai ter o gatilho emocional, vai ter o genético, mas vai ter também o fator ambiental, que muitas vezes é o fator de ansiedade. Se a pessoa ficar tranquila, boa parte das vezes, não todas, não é uma sempre assim, não é uma regra, né? A pessoa vai responder bem à medicação e ela vai ter muitas vezes lesão menor. Essa pessoa passa por uma crise de raiva, ou passa por um período muito grande de estresse, ou a medicação começa a falhar, ou começa a pipocar lesão de psoríase para tudo quanto é lugar, mesmo a pessoa estando em remissão há muito tempo. Ou seja, os fatores de agressão ambiental, eles têm uma presença bem importante. No caso da síndrome de Sjögren, muitas vezes o gatilho está correlacionado também com uma infecçãozinha, né, que você pode ter antes da patologia acontecer, mas obviamente a sua exposição a fatores gerais que geram uma agressão imunológica podem incorrer em pior da atividade da doença, principalmente se ela for secundária. Entendi. Então, só puxando o gancho aqui para Vale Infusões, na Vale a gente tem um projeto Cuide-se, né, doutor? Que oferece para os pacientes gratuitamente apoio com psicólogo, com nutricionista, que o doutor disse que é muito importante. Então, o paciente ter a visão global. A visão global, o cuidado multidisciplinar, então é muito importante nessas patologias, né? Sim. E na Vale Infusões a gente tem isso através do projeto Cuide-se. Eu sou testemunha disso, acho a iniciativa da Vale Infusões excepcional no que tange essa parte. Eu desconheço serviço que forneça um atendimento tão amplo e tão multidisciplinar com tamanha qualidade. Porque fazer é difícil, tem gente que faz, mas faz nas coxas. Agora, fazer bem feito é muito difícil. E acho que a Vale Infusões faz isso com maestria e faz isso há bastante tempo. Já conheço, tive a oportunidade de conviver com os profissionais que trabalham no Cuide-se e perceber os efeitos. Mais importante do que você ver a estrutura é ver que aquilo funciona. E na Vale, de fato, funciona. Tem que bater palma tanto para a iniciativa do podcast quanto para essa parte do Cuide-se, que é um projeto muito interessante. Sim. Como eu disse, é gratuito para os pacientes, né? Doutor, eu queria só voltar na questão da alimentação. O doutor disse que, de repente, se o paciente ingerir um alimento que estimule a produção de mucosa, às vezes ajuda. A minha dúvida se ele vai estimular a produção da mucosa que ele não tem, realmente ajuda? Então, na verdade, assim, você... Que ele não tem ou que ele não produz? Sim. Na verdade, você tem uma produção que ela é deficitária, correto? Sim. Ela pode ser de baixa qualidade, como a gente falou, ou ela pode estar deficiente. Quando você bota uma gota de limão na boca, por exemplo, você sente repuxar aqui tudo. Sim. É como se você tiver... Aquele repuxar é como se a glândula salivar estivesse meio que se espremendo, né? E esse se espremer, ele tem correlação com a tentativa de liberação de saliva. Ainda que seja muito pouco e ainda que isso não entre como um tratamento, né? Fica chupando limão que você sabe, não é isso. Mas, obviamente, o uso de alguns alimentos adstringentes que geram essa sensação, eles podem ajudar a extrair o pouco de sumo que a pessoa tem, né? Numa patologia que gera tanto desconforto, para a pessoa que está desesperada ali, é uma tentativa válida. Não vou dizer que entra como uma prescrição à torta e direito, mas pode ter os seus impactos. Se uma coisa simples, por exemplo, como a cápsula de linhaça pode ajudar, né? Ah, entendi. Doutor, a gente falou que a maior incidência da síndrome de Sjögren é em mulheres. A paciente que tem síndrome de Sjögren é diagnosticada, ela pode engravidar normalmente? Boa pergunta. Então, depende de como está a atividade de doença, depende se é uma patologia primária ou não.
Principalmente quando há a doença, a síndrome de Sjögren, ela é problemática, principalmente quando ela tem correlação com lúpus eritematoso sistêmico. Sim. Ela é complicada de qualquer jeito, tá? Mas quando há correlação com lúpus eritematoso sistêmico, você pode ter outras doenças autoimunes que a gente vai chamar de secundária. Então, por exemplo, a pessoa pode chegar no consultório hoje com lúpus eritematoso sistêmico, uma síndrome de Sjögren secundária, junto com uma síndrome do anticorpo antifosfolípide que aumenta a chance de eventos tromboembólicos e faz com que a pessoa tenha maior chance de abortamento. Então, tudo isso é muito importante. Por isso que é uma complexidade muito grande. Pisou no consultório, mocinha, pisou no consultório de reumatologia, está com suspeita de síndrome de Sjögren. Primeira pergunta, é primário ou é secundário? É síndrome de Sjögren mesmo? É primário ou é secundário? Ah, tem alguma outra doença. Será que não tem uma doença que gera um processo tromboembólico? Definiu-se, não tem uma doença primária. Vamos ver o que a gente vai tratar. Aí entra a conversa e a confiança entre médico e paciente. O problema, na maioria das vezes, não é a doença, excetuando-se algumas doenças, como a síndrome do anticorpo antifosfolípide, que gera uma capacidade de abortamento. Mas o problema não é a doença em si. Na maioria das vezes, o problema é o tratamento. Tá? Então, algumas medicações vão entrar naquele padrão que a gente chama de teratogênicas. São medicações que poderão causar malformações ao bebê. E existem aquelas medicações que diminuirão a capacidade de fertilidade. Pasmem, embora a gente esteja falando para as mulheres, eu tenho um paciente mais grave que eu tenho de síndrome de Sjögren é homem, tá? Olha só. E algumas medicações, elas podem reduzir a espermatogênese. Então, às vezes, tá? Algum casal que está querendo engravidar e tudo mais, e não consegue, percebe que a moça está tudo bem com a mocinha, e teoricamente está tudo bem com o mocinho também lá, a parte do casal, quer engravidar, mas não dá certo, uma possibilidade, uma hipótese é de que algumas das medicações que o parceiro, no caso o homem, está fazendo, pode fazer uma diminuição de mobilidade de espermatozoide, às vezes uma diminuição na capacidade de produção, e aí você ter uma dificuldade de engravidar. Né? Um tema importante também, acho até válido por algum momento vocês tragam alguém para falar isso, mas cada vez descobre-se mais que muitas vezes a correlação de infertilidade entre os casais cada vez menos tem correlação com a infertilidade feminina e mais com a infertilidade masculina relacionada a essa questão da qualidade do espermatozoide e da quantidade também. Lembrando que para as mulheres a própria síndrome de Sjögren com secura vaginal pode atrapalhar um pouco. O tratamento pode ser teratogênico, pode atrapalhar a gestação e pode gerar também as malformações. Não são todas as medicações, isso é muito importante, mas algumas. E para os mocinhos também pode reduzir a espermatogênese. Estou fazendo, desculpa, não sei se eu estou sendo muito longo na resposta. Não. Mocinha, está querendo engravidar ou engravidou lá, está querendo engravidar, está fazendo uso de uma medicação teratogênica. Vou fazer o quê? Vou parar de tomar todas as medicações ou vou desistir do sonho de engravidar? Não, você tem o seu reumato, conversa com ele ou ela, né? Redução de dosagem de algumas medicações, substituição de medicações que têm potencial teratogênico por medicações que não têm potencial teratogênico, dependerão também, obviamente, da atividade de doença. Não adianta chegar uma mocinha hoje no consultório com uma doença completamente desregulada, né? Ou extremamente dependente de uma medicação teratogênica, querer engravidar e falar assim, eu vou parar tudo para engravidar e entrar em atividade de doença loucamente, isso pode trazer prejuízo para ela em qualidade de vida, evoluindo com sinais graves da síndrome de Sjögren, que conforme a gente falou aqui, existem. Não é uma patologia só de securinha de boca, só de securinha de... Estou falando só não desfazendo de quem tem, porque eu sei que é desconfortável, né? Mas não para ficar nessa seara de é uma doença que só gera secura de boca, então tá bom. Não é. É uma patologia que tem um potencial de gravidade importante e, obviamente, tem questões como, por exemplo, raríssimas, mas acometimento ocular e pode haver também o desenvolvimento de linfoma relacionado a isso. Entendi. Então, basicamente, lógico, o doutor falou um tempão, basicamente vai estar relacionado ao tratamento, né? Isso. Qual tratamento o paciente está recebendo. Sim. Doutor, a síndrome de Sjögren pode pode se manifestar em crianças? Pode. Crianças têm síndrome? Em reumato, tudo pode acontecer, você pode ter a síndrome cíclica na infância, mas o mais convencional é que esteja correlacionada com a idade adulta. Tá? Em medicina, e principalmente em reumato, cara,
Quando você tem uma possibilidade de uma doença central causadora, como na maioria das vezes é o lúpus eritematoso sistêmico, por exemplo, você pode tudo. Tudo pode acontecer, tá? Então, assim, poder pode. É comum? Não, tá? Mas pode. Exatamente. Como pode acontecer em criança? Existe, de repente, algum comportamento dessa criança para o A pai ou a mãe ficar reclamação de olho? sempre vai ser a mesma. Secura de boca, Secura. dificuldade. Não, é muito, muito raro mesmo que seja manifestado em faixas de De idade repente, inferiores a 30 uma anos. criança, o senhor vai passar por isso daqui a pouco. Uhum. Uma criança que baba. Uma que não baba, de repente Assim, seria o diagnóstico ele é muito complexo, né? Mas seria, de repente, um gatilho para procurar um reumatologista? Não sei, assim, porque o ideal é que se tenha o bom pediatra, né? O universo da reumatologia do adulto com a reumatologia pediátrica é bem diferente. Esses orbitam em universos um pouco diferentes, tá? E aí, nesse caso, entra a melhor coisa que você pode ter é um pediatra que tenha raciocínio clínico, tá? Porque, como dito durante todo o episódio, as síndromes que que envolvem o universo da reumatologia, elas têm a necessidade do diagnóstico clínico muito preponderante, tá? Então, essa preponderância, essa necessidade de pensar no todo é muito importante. Se a lorreia, que é o excesso ali de saliva gerando baba, pode ter correlação com disfunção glandular? É claro que pode, mas pode ser um universo muito grande de coisa. Algumas intoxicações também podem acontecer, né, gerando a processo cialorreia. Às vezes, hiperfunções glandulares, ao contrário de diminuição de função, que podem entrar no universo de reumatopediatria com patologias diferentes, né? Então, assim, o mais importante é que, em havendo sintomas como esse, por exemplo, o pediatra tenha uma boa capacidade de raciocínio clínico. Poxa, fui no pediatra e não consegui, acho que não foi tão legal, não me elucidou. O reumatopediatra, ele pode ter uma visão mais clinicamente, justamente por ter que pensar nisso tudo, mas não extingue a necessidade do pediatra por si só. Entendi. Doutor, existe alguma relação da síndrome de Sjögren com algo neurológico? Com síndromes neurológicos? Isso, o paciente Sim. pode ter ou desenvolver alguma síndrome neurológica Pode em relação acontecer ao sim. Sjögren? Na maioria das vezes tem correlação, principalmente quando ela é secundária. Eu estou te falando, tá? Quando existe a síndrome primária, principalmente o lúpus eritematoso sistêmico, aí a manifestação pode ser a mais diversa possível. Um dos sintomas mais correlacionados está relacionado por exemplo, a psicose, né? Mas aí é um universo que a gente entra num caso mais de maior raridade, você tem que ter algumas nuances, como, por exemplo, a síndrome primária do lúpus eritematoso sistêmico, coexistindo a existência de alguns anticorpos correlacionados a esse lúpus eritematoso sistêmico, que vão trazer alguns parâmetros relacionados a essa psicose. Engraçado, um caso interessante, eu já tive uma paciente lá, que eu atendi ela no Brasil, ela se mudou para Irlanda, acho que ela mudou para Irlanda, ela teve uma crise de psicose terrível lá, e aí tentaram tratar com um monte de coisa, até que a mãe ligou para mim desesperada, poxa, faz uma intermediação, não sei o que, eu fui, mandei carta pro pessoal lá explicando não sei o que, abrimos a possibilidade de avaliar e a paciente de fato tinha uma síndrome de lúpus primário com um neurolúpus, que é o chamado, em que há toda essa manifestação sintomática. Então, sim, é uma seara complexa demais, cara. Se a gente for falar aqui, aí a gente começa a ter que dar aula, acho que o podcast vai ficar um pouco maçante. Entendi. Doutor, me fala um pouco sobre o tratamento de Sjögren. Tá Hoje, como que é feito o tratamento? Quais os medicamentos o paciente ele vai receber? Depende, de repente, do grau? Depende. Eu não gosto de falar de nomes, por uma questão Não, simples. me fala substância. Porque às vezes a pessoa assiste aqui e vê que eu estou de terninho, esse cara está participando do podcast de uma empresa grande igual a Vale Infusões, esse cara deve ser bom, talvez é melhor do que meu reumato, ele falou que esse remédio é bom, por que meu médico não prescreve? Então, para não gerar esse tipo de coisa, eu costumo não falar o nome das medicações. Sim, claro. Tá? Mas basicamente é o seguinte, se a gente for olhar do tratamento mais básico, da síndrome com menos sintomas,
O que se faz é um acompanhamento laboratorial bonitinho para ver se não está tendo uma progressão, avaliação do tórax, principalmente, e medicações sintomáticas, utilizando principalmente algum corticoide e medicações como, por exemplo, saliva artificial, colírio e outras coisas para combate de sintomas. Quando começa a haver o surgimento de medicações, de sintomas de maior gravidade, aí a gente começa a entrar na seara da necessidade da imunossupressão. Tá? E aí, quando a gente entra nessa seara, entra, por exemplo, o esquema da Vale Infusões, que é uma empresa que faz algumas medicações por via endovenosa, né? Existem medicações que podem ser utilizadas todas com um intuito único: modular o sistema imunológico para que a imunidade da pessoa não agrida aquelas mucosas que estão sendo agredidas, aquelas mucosas problemáticas. Sim. E aí entra uma questão de raciocínio clínico muito importante, tá? Porque algumas medicações, elas têm alguma eficácia, mas elas às vezes não têm uma citação tão importante na bula que funciona para aquilo. Então você tem que pensar, meu Deus do céu, tá cometendo pulmão, tá cometendo o quê? E entra-se quase que numa paranoia para tentar entender a fisiopatologia da doença e indicar a melhor medicação. Quanto mais grave a patologia, maior a necessidade de atuação, né? Esse paciente mesmo que eu falei que é o mais grave, aí a gente fez uma modulação, na verdade uma inibição da produção de linfócitos da linhagem CD19, CD20 dele. Ele tinha a glândula parótida, ele parecia que estava com cachumbo o tempo inteiro, sabe? E houve uma diminuição tão grande do padrão celular exatamente por causa disso. Mas é o caso de todos os pacientes? Não. Na maioria das vezes a gente começa com uma escadinha, né? Medicações mais simplórias no começo, muitas vezes com corticoide, algum imunossupressor mais leve, e vai subindo essa escada. No caso de alguma crise mais importante, a gente pode fazer alguma pulsoterapia, alguma coisa, mas aí, por isso, a importância do acompanhamento. E em havendo necessidade de fazer uso de alguma medicação que seja por via endovenosa, por exemplo, a importância de você ter uma equipe para fazer a infusão, né? A maioria das medicações que tem potencial imunossupressor, que vão tratar com qualidade esse tipo de patologia, como a síndrome de Sjögren, elas têm um potencial alergênico um pouco maior, né? E aí, quando a gente fala de potencial alergênico, nós não estamos falando de coceirinha. Muitas vezes essas medicações elas podem trazer reações de anafilaxia grave, em que pode haver o risco para a pessoa. E aí você fala assim, poxa, então eu não vou tomar não. Não, você pode tomar, desde que você tome com quem sabe o que está fazendo, né? E aí entra mais um papel muito importante, nós estamos fazendo um merchan aqui, né? Mas um papel muito importante da Vale Infusões exatamente por causa disso, né? São medicações que muitas vezes exigem, por exemplo, a realização de pré-medicação. Você vai lá, faz um remedinho antes para evitar que a pessoa tenha alergia e ela vai ficar ali um período, 1, 2, às vezes 6 horas tomando o remédio, para ela garantir que vai conseguir tomar a medicação e ela vai ser eficaz. A reação alérgica, muitas vezes, ela atrapalha a infusão de acontecer, você precisa fazer ou interromper a infusão, e ela muitas vezes atrapalha também a eficácia do fármaco depois que ele é infundido. Por este motivo, foi prescrito uma medicação para você precisa fazer uso na veia, não é para você, eu conheço um enfermeiro, ele pega o acesso, ele faz em mim. Nada contra o enfermeiro, competente demais, maravilhoso, mas nesse caso específico, as medicações exigem protocolos de aplicação para que seja feito de maneira segura. Senão, ao invés de resolver um problema, você vai criar outro e às vezes a criação desse problema traz impactos muito graves, inclusive com letalidade. Exato, é a importância de se fazer essa medicação num local adequado, com suporte, com profissionais capacitados, né? Que é o caso da Vale Infusões, que o doutor eu disse. já tive a oportunidade de conhecer o centro de infusão da Vale Infusões, o centro CTA, né? Centro de Terapia Assistida, se não me engano, Centro de Terapia Assistida, da Vale Infusões, e ele é muito bem paramentado. Eu fiquei impressionado, né? Porque tem praticamente um hospital ali dentro, né? Com a aplicação, e você tem toda uma questão de suporte. Fiquei realmente impressionado também. O treinamento da equipe de enfermagem achei fantástico. Sim. A equipe é preparada, a clínica, o local é preparado, né? Enfim, os profissionais são capacitados. A gente tem
todo o suporte para o paciente receber esse tipo de medicação. Uhum. E aí, sendo um pouco mais técnico, carrinho de parada, enfim, tudo, né? Exato, e isso para quem está assistindo às vezes não é fica um pouco amedrontador, mas tem que ser exatamente o Sim. oposto, né? Sim. Porque quando você vai fazer uma medicação que tem algum risco, nada melhor do que você estar a 2,5 metros do médico que pode te ajudar, com a equipe de enfermeira, a enfermeira que passa o tempo inteiro avaliando, a enfermeira que é preparada, precisou pegar o acesso, fazer alguma medicação, tá tudo na mão, tudo na mão, né? exato. Então, assim, faz a diferença. Bem-aventurados, não é bem-aventurados a palavra, mas sorte tem aqueles que conseguem estar numa região como, por exemplo, o Vale do Paraíba, ou a região de Itaquera, que eu acho que tem Vale Infusões também. Não sei Itaquera, bom, falando das unidades da Vale Infusões, aqui em São José dos Campos temos uma unidade na Avenida 9 de Julho, temos uma unidade em Itaquera, outra unidade em Higienópolis e uma unidade em Brasília. Então, são 4 unidades hoje. Ninguém fica desse tamanho à toa, né? Exato. Se não é por competência. Então, uma empresa tão grande que tem 4 unidades, certamente ela cresceu porque ela sabe o que faz bem feito, tem o projeto Cuide-se que a gente falou, e ela consegue fazer as medicações com o máximo de segurança, que é o que a gente, quando recebe o paciente, a gente espera, né? Não é só o atendimento ali, médico-paciente, cadê sobe, exame físico, não sei o que, o pós também é importante. Exato. E quando a gente sabe que da porta para fora do consultório o paciente também terá um atendimento maravilhoso no momento em que estiver fazendo a sua medicação, faz toda a diferença. Exato. É o nosso slogan, né, doutor? Segurança para o paciente, tranquilidade para o médico. Não doutor, sabia disso, não. Doutor, obrigado por estar aqui, obrigado por compartilhar com a gente esse conhecimento. Eu que agradeço pela oportunidade de falar com você. Espero ter sanado as dúvidas. Com certeza. E em havendo outras oportunidades, podem me chamar que eu venho. A gente pode discutir mais por Sugar e outras coisas. Se os pacientes quiserem encontrar o doutor, como que os pacientes fazem? Eu costumo me autodenominar um médico apaixonado por reumatologia, né? Então, se quiser me encontrar, você pode acessar lá pelo Instagram. Meu Instagram é @reumato.marcos.moreira. reumato.marcos.moreira. É isso. É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso ValeCast. Obrigado por assistirem até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilha aí com o pessoal e até mais.